Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Imagens. E hoje nós estamos recebendo minha querida amiga Tainá Junquilho. Tainá, que é doutora em Direito pela UNB, participou de vários projetos de tecnologia, inovação, inteligência artificial em várias dimensões, em várias áreas, inclusive no Poder Judiciário, em vários projetos que nos interessam muito, várias normas, leis, projetos de leis. Muito bem-vinda, Tainá. Obrigado por ter aceitado nosso convite de estar aqui nesse espaço, né, que é dedicado a trazer para os colegas, seus associados, associadas, um pouco desse mundo, né, que está se descortinando da inovação, da tecnologia, agora da inteligência artificial. Bem-vinda. Tá? Muito obrigada. O prazer é meu. Eu, como boa capixaba, né, embora eu more há muitos anos em Brasília, mas como boa capixaba, eu adoro estar aqui contribuindo. Sou da Praia dos Mineiros, né? Então eu adoro estar aqui contribuindo com vocês e principalmente com a Associação dos Magistrados Mineiros, que é uma alegria. Parabéns pelo projeto e obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Você esteve aqui no Congresso recentemente, né? E eu queria, Tainá, assim, a primeira coisa que a gente fica assim, com curiosidade é saber como que você entrou nesse mundo da tecnologia e interseção com o direito, né? Você hoje é uma das grandes sumidades, né, da tecnologia e direito no país, participou de vários projetos e continua participando, projetos de tecnologia mesmo, projetos normativos, nós vamos falar um pouquinho sobre eles, mas tudo isso teve um começo, né? Você já falou que é capixaba, como que você saiu lá do Espírito Santo, tá em Brasília, como é que foi essa jornada sua? Assim? Bom, foi muito curiosa, né? Porque, de fato, saí lá do Espírito Santo, que tem praias belíssimas, e me formei na Universidade Federal do Espírito Santo, fiz mestrado lá, enfim, e pesquisando direito constitucional, processual civil e constitucional. Mas aí, em 2016, eu fui a um congresso, e tá aí a importância também da gente participar, né, de congressos e tudo. Fui para um congresso lá em Brasília, que foi na Universidade de Brasília, chamado Comped. E aí, lá, eu me apaixonei, assim, foi a primeira vez que eu fui a Brasília, eu como pesquisadora de direito constitucional, cheguei naquela Praça dos Três Poderes e olhei e falei, gente, isso daqui é o que eu pesquiso na prática, olha que legal. E aí, me mudei para lá e comecei a dar aula lá, atuar como advogada, e depois, em 2018, decidi fazer meu doutorado lá. Só que aí foi o ano, né, que quando eu ingressei com outro projeto, né, a gente precisa de um projeto para ingressar no doutorado, ingressei com um projeto, mas foi o ano que a ministra Carmen Lúcia fez uma atividade que foi pioneira, né, a primeira corte constitucional do mundo, nós podemos bater no peito a dizer que fomos a primeira corte constitucional no mundo a ter um projeto de inteligência artificial. Então, ele era capitaneado pela ministra Carmen Lúcia, era uma parceria com a Universidade de Brasília e eu, como doutoranda lá, fui chamada, o professor Fabiano Hartmann coordenava, me chamou para participar desse projeto de inteligência artificial. E na época, eu costumo brincar, quando a gente chegou, né, eu e todos nós pesquisadores, era tudo mato. Ninguém acreditava no potencial da inteligência artificial. Mas aí acabou que eu desenvolvendo, atuando, porque era um convênio com a UNB em vários cursos, né? Foi o direito, o pessoal do direito, com o pessoal da ciência da computação e engenharia de software. E aí a gente atuando em conjunto, eu acabei aprendendo muito da linguagem de tecnologia e também vendo alguns riscos que a IA pode trazer. Então, mudei meu tema de doutorado e acabou que desde 2018 para hoje, 2025, parece que eu estou falando de um tempo assim, de décadas atrás, né? Mas muita coisa mudou, muita coisa foi evoluindo e acabei sendo uma das pioneiras. Foi mesmo uma sorte, assim, eu diria. E isso... Eu conheci o projeto, ou pelo menos ouvi falar do projeto, salvo engano, mais ou menos em 2020. E foi mais ou menos concomitante com o projeto Elis lá do Pernambuco, né? Que o Faustino, outro amigo em comum, ele foi coordenador na época, né?
Mas a gente se conheceu mesmo foi no grupo de pesquisa, né, de tecnologia e tecnologias disruptivas e inovação, né, no judiciário, lá da Infam. E a gente conversando aqui, eu falei assim, nossa, coincidência, você é capixaba e o professor Samuel, né, que era o coordenador, o professor do mestrado, ele é capixaba também, né? Aí você falou, né, que foi o contrário, né? Que você foi aluna dele lá no Espírito Santo. Lá no Espírito Santo. O desembargador Samuel Meira Brasil é uma inspiração acho que para toda a magistratura brasileira e também para nós, estudantes de tecnologia. É um cara que foi disruptivo em si, porque além de, imagina, ele desembargador desde a época que me dava aula na graduação, ele já falava e fez doutorado em ciência da computação, uma pessoa do direito. Então, sempre muito sereno, muito bem ponderado, ele sempre foi uma inspiração para nós e para os capixabas um orgulho grande. E ele é super, assim, disposto, né? Eu sempre, quando eu tenho preciso de alguma coisa, um material, vejo uma palestra dele, ele me manda, assim, não, Rodrigo, estou à disposição. E eu lembro que a gente já conversou aqui com o Faustino também, e ele mencionou o professor Samuel aqui no nosso podcast, mas eu falei com o Faustino, a primeira vez que eu retomei essa paixão minha por tecnologia, eu assisti o Faustino, e ele falando do Elisa, etc., e nessa palestra ele falava do professor Samuel. Ele falou assim, olha, eu comecei a me interessar por isso, porque eu conheci o professor Samuel, e ele falando assim, olha, ele é um senhor mais velho, mas assim, super novo nas ideias, né? E aí o Faustino dizendo aqui, né, que talvez, até referindo ao nosso trabalho aqui, talvez é um trabalho que vai despertar, né, paixão em outras pessoas. E aí ele fez esse gancho. Como foi para mim, né, o Faustino falando, como foi para mim quando eu conheci o professor Samuel o professor Samuel, que foi esse start para, né, eu estar aí desbravando esse mundão, né, da tecnologia. E depois você entrou lá no Projeto Vitor, né? E foi um grande sucesso. Eu tenho até uma dúvida, sabe? O Projeto Vitor e os demais projetos de IA do STF o STF ainda é o pioneiro, assim, é o único no mundo ainda que tem projetos de IA, em produção inclusive, né? Em corte constitucional, a gente continua sendo pioneiro e outros tribunais, inclusive, vêm ao Supremo Tribunal Federal tentar se inspirar, mas o que acontece, né? A nossa Corte Constitucional, ela é muito sui generis, no sentido de que ela tem ali o modelo misto de controle de constitucionalidade. Então, ela tem e aí era uma narrativa mesmo da ministra Carmen Lúcia, ela sempre falava com a gente. Os ministros de fora, às vezes vem visitação institucional de juízes e magistrados e ministros de Suprema Corte de fora, vem, e quando vem o número de processos que a gente julga por ano, eles quase caem para trás. Sim. Mesmo que a gente tenha uma gama de assessores aqui que nos auxiliam, continua sendo muito processo. E aí eu sempre brinco, né? O processo, cada processo tem uma infinidade de dados. Então, realmente, não é só o Poder Judiciário, que é o Poder Judiciário, sem dúvida, e aí ao redor do mundo, outros tribunais já estão desenvolvendo. Mas a nossa Corte Constitucional, cada processo tem uma infinidade de dados. E como a gente julga muito, aí acaba que a nossa Corte Constitucional consegue desenvolver, né, e ter material para subsidiar a inteligência artificial. Inclusive, acho que é mais difuso do que concentrado, né? Quantidade de processo. De quantidade, sim. E nesse controle difuso, o processo sobe com cópia integral, né? Praticamente. Sobe lá a peça recursal e a cópia integral vai junto, né? Então, não, e quando a gente chegou, era muito, muito engraçado, assim, né? Muito complexo, na verdade, e curioso, porque se hoje a gente já tem dificuldade com estruturação de dados, naquela época, né, 2018, tinha muito processo, por exemplo, digitalizado ainda, né? Então, que não nasce eletrônico, que nasce de fotografias. Tinha até um caso que era muito estudado quando você faz reconhecimento óptico, né, que é o OCR,
que tinha um processo que se foi digitalizar e tinha uma barata, e a barata foi digitalizada. Era um caso clássico ali que a gente estudava na época. Então, todos os projetos na época de inteligência artificial, eles tinham que passar por essa primeira fase, que era o reconhecimento óptico, para estruturar os dados. Então, assim, era mais complexo do que hoje, eu diria. Sim, e essa parte né, que seria o escaneamento, né, falando mais grosseiramente, é vocês que faziam ou vocês aproveitavam isso lá no STF? Não, a gente aproveitava o que tinha no STF. Uhum. E aí vocês tinham que fazer a parte de rotulação, né, indicar o que aquilo significava. Exato, a minha função era bem cara crachá mesmo, assim, né? Sim. E assim, eles precisavam, eu fui a única doutoranda, tinha gente ali do mestrado, tinha gente da graduação, porque eu coordenava a equipe do pessoal do direito, que a gente usou um treinamento de aprendizagem de máquina mais rotulado. Uhum. Então, quando a gente chegou lá, a ministra Carmen Lúcia, e é muito engraçado, né? Projetos de inovação são assim, vocês aqui no iLab devem lidar muito com isso. Às vezes a gente começa com um objetivo, e depois, quando a gente ouve as pessoas, os servidores, aqueles que estão envolvidos, eles vão dizer pra gente que, na verdade, eles precisavam de outra coisa. Uhum. Então, quando a gente começou, a gente falou, não, vamos desenvolver uma IA para reconhecimento das repercussões gerais nos recursos extraordinários, para identificar se está presente ou não a repercussão geral no recurso extraordinário. Mas aí, em conversa com os servidores, eles falaram, olha, primeira coisa é reconhecer peças aqui, as peças principais, porque o processo chega aqui uma bagunça completa, a gente não vai olhar desde a petição inicial até o recurso extraordinário para analisar se tem ou não repercussão geral. A gente tem 5 peças principais ali que a gente olha. Uhum. Então, a primeira fase do projeto mudou um pouco, e aí precisava que a gente ficasse ali reconhecendo essas peças, né? Sim. E para nós do direito é banal. É muito fácil. Então, você vê uma peça, você já sabe o que é uma petição inicial, o que é uma sentença, o que é um recurso, pelas poucas palavrinhas. Então, a gente passava horas ali gerando dado, rotulando dado para treinar aquela inteligência artificial. Eu acho que teve uma fala sua no começo, que foi no início do projeto, as pessoas achavam aquilo tipo loucura, né? Assim, coisa de gente, né, visionária, etc. E acho que é um pouco de essa era pré-generativa, né, que eu chamo, quando eu falo sobre, eu chamo de IA clássica, né, que é aquela coisa antes do hype. Uhum. Eu participei de alguns projetos e a sensação que a gente tem é de muito trabalho, né, para pouco resultado. Então, você vai ficar, às vezes, 1-2 anos para fazer, né, para treinar um modelo e no final, ele só vai conseguir reconhecer um documento, que foi um projeto que a gente teve de identificação de petição inicial. Aí a gente trabalhou, acho que com 8.000 documentos, e aí a pessoa ficava lá treinando, isso é uma petição inicial, isso não é uma petição inicial. E deu um trabalhão, falei assim, não, no final, um resultado pequeno, né, pelo esforço que é. Você lembra de números, assim, que vocês trabalharam, quantas peças? Não, e eu acho que é o caminho da inovação, né? Por isso que eu sou muito fã, gente. E eu preciso aqui no podcast de magistrado salientar a magistrada mineira Carmen Lúcia, né? Uhum. Que se você ouve ela falando, ela fica ali contando caos, que ela fala que ela não é mineira, ela é geraizeira. Né? Mas que é uma decisão de um gestor que é muito difícil. Né, Rodrigo? Eu tenho certeza que você, como gestor ali do iLab, como grande criador, grande pai do iLab, teve que tomar uma série de decisões difíceis para quem está gerindo ali, porque é um risco. Né? Tem risco, primeiro, você vai, né, principalmente pré-IA generativa, você fica um tempão, você despende tempo, você despende grana, você, né, que para alguma coisa que é inerente à inovação, pode dar muito certo, pode não dar exatamente certo, mas vai dar certo no final das contas, porque a inovação é o processo, né? No final das contas, muito mais do que o resultado. No processo de inovação, você aprende com os erros também. Então, a gente analisou, olha, eu não sei nem contar, mas eu sei que foram, assim, milhares de peças, eram milhares de peças. E, enfim, foram dias e dias, mais de meses, a gente analisando, era assim... bem árduo, bem né? Cansativo, assim. Bem cansativo. E fora que é isso, né? Então, hoje, a gente sabe que
internamente, a gente sabe que, embora o Vitor ele seja muito conhecido, internamente, se você perguntar para uma grande amiga minha ali, que é a Natasha, que é a coordenadora de TI lá do Supremo Tribunal Federal, eles vão criticar o Vitor, vão falar, o Vitor hoje já tá defasado, digamos assim. Mas eu falo, é normal, né? Porque quando a gente chegou lá, a gente lidava com... a gente lidou só com 20 e tantas repercussões gerais, já não lembro exatamente, mas eram 20 e tantas. Você tem mais de 1.000 repercussões gerais, né, hoje reconhecidas. Só que essas 20 e tantas eram responsáveis por 80% dos processos que chegavam ao Supremo Tribunal Federal. Então, lidando com elas, você lidava com muita coisa. Mas de lá, né, 2020, quando a gente lançou, até hoje, 2025, tanto que não mudou esses 80% dentro desses 20 e tantos, né? E aí é uma coisa que realmente vai ficando defasado muito rápido. Mas eu acho que é inerente ao processo de inovação. Eu continuo acreditando que é um bom caminho. Isso, a questão da inovação passa muito por isso. A gente fazer experiências, né? Podem não dar em nada. E, às vezes, o propósito é justamente o processo, né? Você se colocar no desafio de executar aquela missão, aquele projeto. E também, assim, a gente trabalhava muito, na época do laboratório, quando eu estava lá, de fazer a propagação, a difusão da cultura da inovação. Porque muita gente tem medo, né? Não vou fazer isso porque eu não sei se vai dar certo. Mas você tem que fazer, independentemente de dar certo, né? Então, e quem se aventura a desempenhar um projeto como vocês fizeram, vocês tinham um risco, porque, embora vocês entendessem o papel da inovação, as pessoas que estavam vendo vocês não compreendem isso, né? Então, é um risco muito grande de estar, e uma coragem de estar se expondo a críticas, né? E assim, o Vitor foi um projeto, né, entre vários que você participou, baseado em aprendizado de máquina, né? Que é aquilo, você gosta de falar, era pré-generativa, né? Eu chamo de IA clássica. Não tem um nome, né? Isso aí assim, é uma coisa de cada um. Mas é para dizer o seguinte, que hoje eu acredito assim, que essa moda da IA é em razão da democratização da tecnologia através da IA generativa, né? E você também participou, né, dessa nova etapa, que foi a revisão da Resolução 332, né? Que culminou com a 615, né? Que recentemente entrou em vigor. E que impacta a gente bastante, né? A 615, que ela tem, assim, ela é uma resolução relativamente grande. E a imensa maioria das normas é direcionada a projetos que ainda são muito dependentes de aprendizado de máquina. Mas o que interessa, acho que da maioria, são os artigos 19, né, 19 e 20, né, que são os da IA generativa. Como que foi essa experiência? Assim? Foi um grupo grande, né, bastante assim, multidisciplinar, né, digamos. Como é que foi? Assim, como é que isso começou? Foi uma experiência muito rica, porque, de fato, o ministro Barroso, ele iniciou a gestão dele no Conselho Nacional de Justiça e na presidência do STF, que agora está finalizando, né, para passar a bola para o ministro Fachin, mas quando ele iniciou ali, ele tomou duas grandes iniciativas que eu achei bem complementares e importantes, que foi, ele fez um chamamento público, não sei se vocês vão lembrar, porque deu o que falar, mas ele fez um chamamento público primeiro para as Big Techs e depois ele abriu para empresas quaisquer que quisessem, né, e aí vieram empresas brasileiras, que fornecessem pro bono para o STF modelos de IA generativa para sumarização, enfim, dos processos. Ao mesmo tempo, como ele percebe, olha, tem a 332, mas está defasada, né? Era uma resolução muito principiológica, que traz ali princípio como a não discriminação, a transparência, mas não se sabe muito bem como aplicar, não havia nenhum mecanismo de controle e fiscalização, né? Então, ele, ao mesmo tempo em que ele faz o chamamento público para a IA generativa para o próprio STF, ele também compõe esse grupo de trabalho com 18 especialistas, ou mais, se não me engano, e capitaneado ali pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva e coordenado
pela professora Laura Schertel, com quem eu tenho o prazer também de trabalhar lá onde eu dou aula, no IDP. E aí fazia parte, né? De fato, a grande discussão foi a IA generativa, e é muito, muito engraçado ver na prática também o viés de cada um, né? Uhum. Então, havia ali muitas discussões interessantes, foi um debate bem quente. Foi legal também porque a gente pôde fizemos audiências públicas, então foi bem inovador nesse sentido, assim. A gente trouxe gente especialista até de fora, né? Para falar sobre a resolução, foi um debate bem amplo. Inclusive, quem quiser assistir, né, reviver esse momento, as audiências públicas, né, a audiência pública, que foram, só me engano, 3 dias, estão disponíveis no YouTube, né, só buscar lá, só me engano, no canal do CNJ. Foi um debate bem rico, né? E assim, deu muita informação legal, né, na medida do possível, eu acompanhei, né, porque eu fazia audiência, mas todas as manhãs eu acompanhei, e muitas visões, né, antagônicas. E existe um tema, não dizer espinhoso assim, mas instigante, que a IA, ela tem acho que ela desperta no imaginário do ser humano, né, algo que é muito maior do que ela realmente é, né? Eu tenho uma visão muito clara sobre isso, porque a associação das palavras inteligência, que é algo puramente humano, e artificial, né, que é algo que até desperta uma certa um ciúme, né, do ser humano em algo que vai tirar a principal, né, característica, valor do ser humano. Eu acho que desperta assim, uma curiosidade, né, e um medo também em todos nós. E uma decorrência disso é que eu percebo muito claramente, existem 2 grandes visões sobre inteligência artificial, né, que são uma visão das pessoas, de um grupo de pessoas, uma visão muito liberal no sentido de que a tecnologia não deve ser limitada, né? E a outra que exige essa normatização, as pessoas que veem um risco maior, né, que buscam essa normatização. E essas pessoas estavam lá no grupo, né, que eu conheço assim, eu conheço metade eu acho que eu conhecia. E eu falei assim, esse pessoal aqui vai discutir bastante. Daí, como é que foi esse debate lá? Assim, tem gente pedindo para regular mais, tem gente regular menos? Exato, né? Então, tinha gente que pedindo, por exemplo, para proibir a inteligência artificial generativa. Uhum. E aí, depois, mesmo aqueles que entendiam que seria melhor que proibisse, entenderam que é impossível hoje você proibir. Simplesmente porque não tem como controlar, né? Você não tem como controlar. E aí, esse é o grande desafio, eu entendo, principalmente nas áreas em que ela é aplicada especial no direito, né? Porque antes era algo que estava sendo um projeto que estava sendo desenvolvido pelo tribunal, e ali você conseguia ter uma maior accountability sobre aquilo, era depositado no Sinapses desde a necessidade e a obrigatoriedade da 332, né, que colocou isso, que criou. E agora, depois da IA generativa, é cada um por si. E Deus por todos, né? Eu brinco. Cada um pode usar do jeito que quiser. E é muito difícil controlar. Então, o que a gente conseguiu, e aí, eu que sou professora, eu sempre falo, né? É muito louco, e eu acho que eu concordo com você nesse sentido, porque é muito louco. Como que o mundo, ele tá tão polarizado que até nessa coisa da IA tem polarização. De fato, tem aqueles, inclusive famosos, né? Que dizem que a IA vai acabar com a humanidade daqui a pouquíssimos anos. Né, que estamos fadados a morrer e ser destruído mesmo, como as ficções científicas, e aqueles que acham que a IA vai solucionar todos os problemas da humanidade, né, como se fosse mágica mesmo. E a gente tem uma grande dificuldade de caminhar pelo meio termo, né, e de entender que a regulação ela não impede a inovação, mas que ela dá segurança e traz uma coisa que está sendo muito discutida hoje, que é a soberania para o nosso país, né, assegura que os dados fiquem aqui, que a gente tenha um mínimo de controle, enfim, e gerência, responsabilizações. Então, o que a gente tentou trazer, e aí é a importância também de debates múltiplos, né?
Porque cada um, querendo ou não, e a gente vê isso em várias... Eu como participo de muitas regulações que estão sendo elaboradas, não só a setorial do judiciário, mas a próprio projeto de lei 2338 que tenta regular a IA, e aí acabo acompanhando ali audiências públicas. Eu sempre falo também, é importante que a gente tenha sempre um debate multissetorial de interessados e que a gente entenda de cada lugar que cada um está falando, né? De onde vem aquela pessoa que está falando. Não que a gente vai excluir, porque essa pessoa é de Big Tech, eu não vou ouvir. Porque essa pessoa é um magistrado, quer... Não, mas porque a gente tem que ouvir todo mundo, né? Para entender como que a gente vai achar esse caminho do meio. Então, tem uma questão que nesse debate que surge muito, que é a questão do viés, né? Quando a gente fala IA, automaticamente essa visão mais normativista, né? Restritiva, foca muito no problema dos vieses. E você que lidou com projetos de aprendizagem de máquina, provavelmente começou a lidar, né? Ter contato com esse assunto nessa época. Porque os vieses surgem da forma como o modelo foi treinado, né? Principalmente quais dados foram selecionados e quais influíram no estabelecimento do que a gente chama de pesos, né? Dos modelos. Já a IA generativa, né? Embora em princípio esteja sujeita ao mesmo problema, ela tem é um problema já conhecido e por isso as empresas, pelo menos, divulgam, né, que tratam esse problema, né? Então, como você enxerga o problema viés de máquina no aprendizado de máquina e viés de máquina na IA generativa, né? Você acha que o risco existe também na IA generativa? Qual é o nível desse risco? Quais cuidados a gente deve tomar em relação a vieses? Por exemplo, vamos pegar um caso famoso, né? Exclusão de grupos minoritários, por exemplo. Olha, essa aí eu, aqui na Associação de Magistrados Mineiros, mas eu vou, é uma conclusão do meu doutorado, né? No meu doutorado, eu fiz várias entrevistas, inclusive com gente que participou do Vitor, de tecnologia, e aí eu perguntei sobre os vieses. E aí fiz algumas classificações de acordo com as respostas das pessoas, né? Inclusive, estou para fazer uma segunda edição há séculos, tinha até entrevistado já o Rodrigo, eu não sei se você vai lembrar, mas não consegui concluir até hoje a atualização do meu livro, para falar de IA generativa. Mas na época, o que eles falavam sobre os vieses? Que é uma coisa, principalmente os discriminatórios, podem ser ruins, mas no direito, eles acabam sendo, e aí eu criei a categoria, uma limonada pronta para acabar desvelando certos preconceitos que, assim, revelando alguns preconceitos que a magistratura tem. Que, né, brasileira, no caso, que era mais conhecido, que era o Compass ali, acabou revelando que a magistratura dos Estados Unidos estava enviesada para punir de forma, né, com os mesmos crimes, punir de forma mais severa negros e latino-americanos. Né? Então, acaba revelando também, de uma certa maneira, expondo mesmo, né, como que há vieses mesmo, porque se você, né, trata, e aí na IA generativa é a mesma coisa, se você cria uma API e usa dados do tribunal mesmo assim para treinar, ela vai refletir tanto o que no meu caso, né, eu estava enviesando ali o Vitor com a minha compreensão do que é uma sentença. Então, se não há uma equipe plural e se não há dados que são minimamente, né, uma compreensão de como que a gente vai tratar esses dados, vai acabar enviesando. Tanto que tem um caso clássico, que não é de IA no direito, mas de uma IA que era uma trend, de você fazer qual personagem da Pixar é você. E aí uma vereadora, parece, do Rio de Janeiro, solicitou, fez um prompt para a IA pedindo, eu quero uma personagem, crie para mim uma personagem negra favelada da Pixar. E aí soltou o resultado lá de uma negra com a favela e empunhando uma arma. Ela não tinha colocado nada de arma no prompt. Né? Isso reflete mesmo um preconceito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e, por isso, eu acho que é importante, assim, a criação, por exemplo, de um comitê, que eu tenho, inclusive, colegas que vão fazer parte, né?
desse comitê, eu acho que o comitê vai ter um papel relevantíssimo de receber esses relatórios que agora os tribunais são obrigados a enviar, né, para o comitê, de avaliação de quais impactos, de como que está sendo essa aplicação, de uma coisa que estava mais difícil de controlar com a 332, e agora eu acho que a gente tem potencial para ter um pouco mais de transparência, né? Não é que vamos impedir que a IA, até porque vieses é uma coisa humana, né? Mas, e que às vezes pode até, como eu comentei, ser uma coisa que vai acabar revelando, e talvez, quem sabe, em se revelando, a gente não consiga até prevenir, né? Selecionando os dados, prevenir que haja essa discriminação, né? Enviesar para o bem, digamos assim. Então, é isso. Eu tenho essa teoria essa visão otimista da tecnologia. Aí ela tem essa capacidade de desenviesar o ser humano, né? Porque todos nós somos enviesados. E a partir da identificação dos viés, dos problemas, a gente consegue, por exemplo, criar um sistema que consegue apoiar o juiz para dizer quando a decisão dele está enviesada. Por exemplo, olha, ontem teve um caso igualzinho aqui, né? Mas a pessoa morava em outro lugar, a pessoa falava de outra forma, a pessoa tinha outra cor de pele, e você decidiu de outra forma. Exatamente. Não estou falando nada não, mas aconteceu, né? Então, essa é uma teoria de ver, né, com um certo otimismo de utilizar essa ferramenta para contornar um problema que é considerado um dos grandes problemas, né, da IA. Eu uso muito um exemplo, quando eu estou mostrando isso para as pessoas, é pedir, hoje nas IAs multimodais que geram imagens, aí eu peço para gerar em inglês, né, nurse e engineer, né, que é enfermeira ou engenheira. Como o inglês não tem o gênero, né? Aí o que ele faz? Ele gera o nurse mulher, né? E o engineer homem. Por quê? Porque a informação que ele tem é de fotos, né? De imagens de engineer muito mais homens do que mulheres. E isso é só para exemplificar como o impacto da quantidade de dados em um sentido ou em outro influi no resultado que ela nos dá. Né? Então a gente tem essa consciência. O meu maior receio, confesso, hoje nem são, claro, os viés discriminatórios, principalmente nos sistemas de reconhecimento facial na segurança pública, tem um certo problema. Né, esse medo, o uso de IA para armas autônomas também é um medo, né? Mas na IA no direito, né, eu tenho um certo receio, porque, de fato, a atividade em si decisória, eu sempre brinco também com aquele exemplo, né? Quando a gente está falando com o atendente, na verdade, que a gente vai reclamar de alguma coisa no direito do consumidor, a gente sempre vai esperar que, geralmente, a última opção é a opção de falar com o atendente. Por mais que a gente saiba que aquele atendente não vai resolver nada do nosso problema, mas a gente quer alguém que tenha alguma empatia e vai ouvir o nosso problema. E aí o meu medo é esse, da gente acabar entrando num flow que vai ser difícil, até revisões e tudo, e faltar a humanidade, assim, da decisão em si final, que eu acho que o jurisdicionado, claro, né, existem casos iguais e a gente sabe que os magistrados também passam por essa dificuldade de estarem atolados, mas que, por outro lado, a gente também sabe que todo mundo que ingressa na justiça acha que o caso é único. Sim. Né? E que fica aquela espada mesmo pesando sobre a cabeça. Então, a gente quer uma resposta humana, né? Então, esse é o meu receio, assim, maior. Como que a gente vai lidar com isso, né? Tainá, aí você transitou aí, né, pelos projetos, pelas normas, né? E você também tem uma atividade, né, assim, acho que até a principal hoje, né, sua atividade acadêmica, né? Vocês têm um projeto que eu conheço muito bacana lá no IDP, e tem um que eu acompanho, onde eu até te cobrei, né? Eu falei assim, olha, eu não consegui acessar o boletim, aí você me mandou pelo WhatsApp. Vocês têm uma publicação mensal, né? Como é que ela chama? Assim, como é que vocês fazem lá para montar isso? Lá no IDP, eu sou professora do mestrado profissional e eu coordeno, junto com a professora Laura Schertel, um laboratório de regulação e governança da inteligência artificial, e chama LIA-IDP. E lá a gente produz vários relatórios, a gente tem um relatório sobre deepfakes nas eleições de 2024, a gente tem um relatório sobre os projetos de IA e em quais riscos eles estão classificados do Poder Judiciário,
A gente tem esse boletim que é mensal, e tem ali tem um tema do mês e tem vários setores, né? Então, setor privado, os últimos lançamentos de IA, enfim, tem vários tópicos ali. E aí cada mês, um pesquisador do grupo faz o tema do mês, eu e a Camila, que é uma pesquisadora, também revisamos e a gente solta esse boletim. Então, convido a todos e todas ouvintes aqui da Magistratura Mineira a se inscreverem. Você digita lá LIA IDP e você vai abrir um pop-up para você inserir o seu e-mail. É minimização de dados, então é só e-mail e nome completo para que receba mensalmente no seu e-mail esse boletim com as novidades. Chama IAI. E o foco é direito. O foco Direito e tecnologia. Direito e tecnologia. Então, tem lançamentos, né? Provavelmente vai ter o mico desse mês que a gente está gravando, que foi o mico do Zuckerberg do óculos, que ele se atrapalhou ali com o lançamento, não sei se vocês viram, mas se atrapalhou ali, vai ter ali no nosso boletim como notícia. Então, tem as novidades do mercado, tem as novidades de tribunais também, que todo mês tem um tribunal lançando algum projeto de IA, e tem o tema do mês, que esse mês... Já vou dar o spoiler aqui, vai ser sobre esse pacote Agenda Brasil Digital, que foi lançada no dia 17, com algumas regulações aí. E seguindo, né, nessa pegada, né, das suas atividades acadêmicas, vocês fizeram um documentário que, assim, até onde eu acompanho, é meio inédito, né? Assim, um documentário que fala sobre um pouco de tudo isso que a gente falou, né? Principalmente essa parte das pessoas, para que as pessoas compreendam, né, esses riscos. É muito focado em inteligência artificial. Isso, né? no direito. Fala um pouquinho, assim, de onde que veio essa ideia? Que vocês pensaram em fazer isso? Pois eu quando fiz o meu doutorado, eu tive a orientação da professora Cláudia Rosler e a co-orientação da professora Ana Cláudia Farranha, lá da UNB. E aí a Ana Cláudia Farranha, ela me sugeriu, Tainá, você está fazendo um monte de entrevista. Entrevistei, inclusive, o professor Samuel, enfim. E aí eu estava fazendo, era pandemia, eu fiz as entrevistas pelo Zoom, gravei. E na época, olha só, fica a dica também para as pessoas, eu gravei e eu não pagava a nuvem do Zoom. Aí eu pedi emprestado a nuvem para armazenar as gravações do Zoom de um colega meu que pagava. Aí, beleza. Aí a minha orientadora falou, Tainá, que tal você pegar essas gravações e fazer um documentário? Eu falei, ótimo. Passei a mão no telefone, liguei pro meu amigo e ele, Tainá, infelizmente ontem eu precisei deletar aqui para abrir espaço e não lembrei que tava suas entrevistas. Aí falei, não tem problema, vamos fazer do limão à limonada, vou gravar tudo. Aproveitei que eu sou professora do IDP e lá tem o curso de jornalismo. Tem problema, mas teve problema. Né? Não, fiquei triste, né? Mas eu acho que é uma lição para a vida. Primeiro, armazene numa nuvem sua. Segundo, tente ver as coisas pelo lado bom. Então, resultado, ficou uma coisa mais bacana, porque aí fiz uma filmagem, aproveitei os alunos do IDP, do jornalismo, para fazer uma filmagem, e aí fizemos entrevista com o ministro Barroso, com várias pessoas interessantes, convênio com a Defensoria Pública do DF, e aí ficou bem legal, chama Juris Máquina. O trailer está disponível no YouTube, para quem quiser acessar, digita lá, trailer Juris Máquina, e quem quiser também assistir, fazer evento, a gente está rodando o Brasil, apresentando o filme, e depois fazendo rodas de debate. Entendi, mas com esse foco acadêmico, né? Geralmente. Por enquanto, sim. O público, assim, acredito que onde que rodou foi o pessoal debater, assim, em universidades, projetos de pesquisa. E tem Bom, inteligência artificial é um tema que desperta, a gente já falou, né? Encantamento e receio, medo, né? E tem uma pergunta que sempre povoa a minha mente, e eu tenho certeza que de todos, né? O que vai ser de nós daqui a 10 anos? Muita gente faz o paralelo da IA como uma tecnologia similar em termos de impacto a energia a vapor, né? A combustão, energia elétrica, computação, internet, né? E agora nós estaremos diante da nova onda, que traria, por consequência, uma grande modificação na nossa vida em
né, curto, médio e longo prazo. Então, em um prazo mais curto, nós poderíamos pensar em 10 anos. Então, para a pessoa que tem medo, né, e para a pessoa que está encantada, qual é a sua visão, né, para daqui a 10 anos? Bom, eu não gosto muito de ser futurista, né? Existem, inclusive, tem pessoas que se definem como futuristas, né? Que Sim. fazem aí, que ganham milhões em palestras definindo o futuro. Mas, né, se eu tivesse que pensar no que seria daqui 10 anos, eu acho que, assim, claro, a IA, ela realmente é a grande tecnologia da quarta revolução industrial, ou seja, dos nossos tempos. E como tecnologia de uma revolução industrial, assim como a energia elétrica mudou até a forma, né, como a gente sobrevive. Então, assim, a hora que a gente vai dormir, muda as relações, muda a questão de segurança, migração do campo para a cidade, uma série de consequências. Também a inteligência artificial, ela muda relações de trabalho. Você vê aí plataformas, né, como iFood, Uber e tudo, muda relações de trabalho, muda, né, a forma como o judiciário se comporta, muda a saúde, enfim, é uma tecnologia de propósito geral. Tem até um curso agora que eu ouvi de uma pessoa conhecida, do Diogo, que é Geopolítica da Inteligência Artificial. Eu já peguei esse curso, viu? Eu gosto muito do Diogo. Ele agora tá com não tô ganhando nada para fazer esse jabá, mas ele tá com um de IA na educação, que gosto muito dele, então sou suspeita para falar. Mas, então, eu acho que mas mesmo ela sendo, né, a grande tecnologia dos nossos tempos, eu acho que a gente está superestimando também um pouco, sabe? Eu acho que por mais que a grande perseguição, assim, o grande ideal da OpenAI, de quando ela surgiu, é criar a inteligência artificial geral. Né? Aquela que vai, de fato, substituir o ser humano. Mas acho que a gente ainda está distante. Então, nesse sentido, o que eu desejo, não o que eu prevejo, mas o que eu desejo para os próximos 10 anos, é que a gente incorpore esse caminho do meio, que eu comentei aqui. Né, de que a gente compreenda e aprove, e aí sou suspeita para falar, tenho os meus vieses, porque ajudei a né, compor o texto, mas que a gente aprove o projeto de lei 2338, que a gente tenha uma autoridade nacional de proteção de dados firme e que atue de fato, né, coordenando tudo isso e fiscalizando, que a gente tenha um comitê de inteligência artificial para o Poder Judiciário, que também olhe para esses projetos, até para que haja uma integração, para que não haja retrabalho, para que se compreenda. Então, o meu desejo é que a gente saiba esse caminho do meio, até para também não ficar aquilo que hoje no congresso que eu participei, o professor Gelli acabou comentando uma coisa que a gente vê que está acontecendo, né? A expressão do ano passado do dicionário Oxford foi brain rot, né? O derretimento do cérebro. Sim. Eu que sou de uma geração que viu o Museu de Grandes Novidades, assim, eu tive uma experiência de vida, ainda que curta, mas uma experiência sem internet, 100% sem internet, e vi todo o crescimento da internet, eu vejo a minha dificuldade de concentração, de parar para fazer uma leitura sem querer ficar ali mexendo no celular, uma dificuldade de deletar meus aplicativos. Às vezes você fala, não, eu quero atualizar meu livro, eu vou ficar um mês sem Instagram. Não consigo. Então, que a gente, né, tenha também saiba dosar, né, para ter um caminho do meio. Então, Tainá, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, de partilhar um pouco do seu conhecimento, que é um bate-papo, né, sobre a tecnologia e inovação no direito, no Poder Judiciário, e o objetivo, né, é trazer um pouco dessa vivência, principalmente você com toda essa experiência, levar um pouco dessa vivência, da sua visão para os nossos colegas, nossos associados. Eu que agradeço, o Rodrigo é um grande amigo também, passei a admirá-lo intelectualmente, sei que está fazendo um trabalho muito bacana, parabenizar o podcast também, achei uma excelente iniciativa, eu acho que o caminho, eu como professor, o caminho é por aí, né, pela educação e popularização também desses temas que nos povoam hoje em dia, então obrigada. Nós que agradecemos a você estar aqui com a gente e acompanhe a Imagens nas redes sociais e estejam conosco no nosso próximo episódio.